Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história dos filmes de terror curta-metragem chamados The Hard e Outside of the Box. Alerta de spoilers a seguir. O primeiro filme começa em uma instalação escura e dilapidada, onde uma espécie de enfermeira está administrando esperma artificial em uma mulher. Depois que o procedimento é concluído, um guarda chega ao local, acorrenta a mulher e a leva embora de forma rude. Ao longo do caminho, ela percebe outras mulheres mantidas em cativeiro, com tubos presos ao peito. Parece que a instalação está colhendo o leite das mulheres. Depois disso, a mulher, cujo nome é revelado como Lisa, é trancada em uma gaiola. Suas mãos estão amarradas à cerca, garantindo que ela não consiga se mover nem um centímetro. Há também várias outras mulheres na sala, a maioria das quais perdeu a sanidade mental, devido aos abusos que vem sofrendo dia após dia. Por exemplo, elas são eletrocutadas ou espancadas de tempos em tempos pelos guardas. Ninguém sabe como elas vieram para cá ou onde fica esse lugar. A única coisa que elas sabem é que precisam sair dali. Mas essa não é uma tarefa fácil. Certa noite, uma mulher entra em trabalho de parto e começa a gritar em plenos pulmões. Lisa tenta confortá-la da outra cela, mas isso não funciona. Logo, os guardas, juntamente com a enfermeira, chegam e atiram da cela. Eles então a forçam a dar à luz a criança, lhe causando uma dor excruciante. Depois de muita luta, um bebê é retirado, mas antes que a mulher possa vê-lo, ele é jogado na lixeira e morto. Acontece que esses captores só mantêm meninas, pois o seu principal objetivo é extrair leite delas. Se nascer um menino, ele é imediatamente descartado. Depois que eles vão embora, a mãe devastada implora a Lisa que a sufoque e acabe com o seu sofrimento, mas ela hesita. Em outra noite, uma mulher é vista inconsciente no chão. Um dos guardas chega ao local e ordena que ela se levante, mas, como esperado, ela está fraca demais para reagir. Enfurecido, ele a agarra com força e a leva para outra sala, possivelmente para matá-la. Lisa assiste a tudo isso e fica aterrorizada. Ela teme que nunca conseguirá sair viva desse lugar. No entanto, com o passar dos dias, ela perde a sensação de medo e começa a planejar um plano de fuga. Um dia, ela finge ter uma contração e atrai um guarda até ela. Assim que ele abre a porta, ela dá um chute surpresa em sua cabeça, o deixando inconsciente. As outras mulheres ficam empolgadas com o ataque e começam a gritar por Lisa. Então, com vingança em seus olhos, ela pega a faca do guarda e acaba com ele. Lisa pega as chaves dele e começa a libertar todas as mulheres, mas nesse momento ela ouve alguém se aproximando e se esconde atrás da porta. É outro guarda que chegou para verificar o que está causando o tumulto. Quando ele vê o corpo sem vida do seu amigo no chão, fica surpreso. De repente, Lisa o ataca por trás com uma corrente de metal e acaba estrangulando-o até a morte. Em seguida, ela entrega as chaves a uma das mulheres e finalmente sai do local. Do lado de fora, Lisa se prepara com um longo corredor com várias portas em ambos os lados. Ao espiar por cada uma delas, ela vê algumas cenas de cortar a garganta. Por uma porta, ela testemunha um guarda matando brutalmente uma mulher, enquanto em outra, ela vê centenas de mulheres inconscientes amarradas a cadeiras. Tubos estão instalados em seus peitos e o leite está sendo bombeado para fora delas. Horrorizada, Lisa sai imediatamente da sala e entra na próxima, onde se depara com uma garota de aparência assustada. Parece que ela nasceu na instalação, filha de uma das vítimas. Lisa tenta confortar a garota, dizendo que vai resgatá-la, mas nesse momento um guarda chega e a leva embora. Na cena seguinte, quando Lisa acorda, surpreendentemente ela percebe o guarda deitado em sua própria poça de sangue. Acontece que as mulheres que ela havia libertado antes pegaram uma faca e o mataram. As duas mulheres então se reagrupam e começam a elaborar um plano para escapar. Elas sabem que será uma tarefa extremamente difícil, que pode resultar em sua morte. Mas, vendo as condições desesperadoras dentro da instalação, elas estão dispostas a correr esse risco. Nesse momento, a enfermeira de antes entra na sala para checar seus pacientes. Quando ela vira de costas, as duas mulheres a agarram e cortam sua língua à força. Em seguida, elas a trancam em uma das gaiolas, certificando-se que ela não possa escapar nem gritar. Na cena final, ficamos sabendo o verdadeiro objetivo da instalação. Eles colhem o leite das mulheres para fabricar um produto de creme de beleza chamado Lactivitae. Esse produto promete revitalizar a pele em questão de horas, algo que seus concorrentes não conseguem. O filme é baseado em fatos reais. Milhões de vacas são abatidas em todo o mundo, mas a maneira como são tratadas é desumana. Elas são levadas à força para um campo,
são inseminadas artificialmente, recebem pouquíssima comida e são sempre espancadas e maltratadas. Seus bezerros machos são imediatamente descartados e, por fim, são executadas quando não conseguem mais produzir leite. The Herd retrata a maneira brutal como elas são tratadas, usando mulheres como exemplo. No início do segundo filme, somos apresentados a um casal, Ben e Rachel. Eles estão preparando o jantar juntos e conversando sobre diversos assuntos. De repente, batem à porta. O casal fica chocado porque não estava esperando ninguém àquela hora da noite. Ben pede a Rachel que continue cozinhando e vá até a janela. Ao ver a pessoa, todo o seu comportamento muda e a empolgação de alguns segundos atrás deixa o seu rosto. Do lado de fora está um homem segurando a caixa de presente, com uma expressão sombria no rosto. Ben o reconhece como alguém chamado Shawn. Ele conta a Rachel sobre a chegada de Shawn, o que também a surpreende. Ela afirma que não quer vê-lo, então Ben se encarrega de lidar com o hóspede não convidado. Shawn o cumprimenta desajeitadamente e pergunta se foi uma má hora para vir a casa. Definitivamente era uma hora ruim, mas Ben pede que ele entre para parecer educado. Shawn entra na casa e olha em volta sem jeito, pensando em uma maneira de entregar a caixa de presente a Ben, quando não for uma ocasião especial. Ele pergunta se Rachel está por perto, e quando Ben diz que não, ele respira aliviado. Enquanto conversam, descobrimos que eles tiveram um conflito há algum tempo e não estavam se dando bem. Eles não se falam desde o incidente, por isso a chegada repentina de Shawn foi uma surpresa para o casal. Depois de alguns segundos de conversa constrangedora sobre o interior da casa, Shawn pede desculpas pelo que fez quando se encontraram pela última vez. Ele então finalmente reconhece a caixa em suas mãos e diz que é um presente dele. Ben pega a caixa ainda sem saber qual é o objetivo do presente. Eles não têm mais nada para conversar, então ele educadamente pergunta ao convidado se ele quer beber alguma coisa. Depois que Shawn recusa, eles ficam em completo silêncio. Já cansado de tanto constrangimento, Ben pergunta sem rodeio se ele está bem. O rapaz diz que está ótimo, mas pede a Ben que abra o presente que está à sua frente. Sem fazer muitas perguntas, Ben se senta para abrir o presente. Ele tenta ler a carta primeiro, mas Shawn afirma que a carta só faria sentido depois de olhar o presente. Então, Ben rasga o papel mal embrulhado e abre a caixa. Para sua surpresa, ele não vê nada dentro. Não porque a caixa esteja vazia, mas porque está muito escuro para olhar lá dentro. Confuso sobre como isso é possível, Ben vira a caixa, mas não importa a iluminação, ele não consegue ver o que está dentro dela. Ele pergunta a Shawn o que é a caixa, mas não obtém resposta. Em vez disso, o homem sombrio foge da casa apressadamente. Depois que ele sai, Rachel vai lá fora e pergunta o que aconteceu, mas Ben está muito ocupado, tentando descobrir o que é a caixa. Ele pega uma lanterna e a ilumina, mas mesmo assim o conteúdo não é visível. Depois disso, Ben pega um lápis e o deixa cair na caixa, mas ele não faz nenhum barulho. É quase como se a caixa fosse um túnel que leva a algum lugar. O casal olha para ela confuso, sem saber o que fazer em seguida. Ben tenta colocar a mão dentro da caixa, mas Rachel o impede porque não parece seguro. Nesse momento, Ben se lembra do cartão que recebeu junto com a caixa. Ele o abre e lê uma carta endereçada a ele por Shawn. Na carta, Shawn pede desculpas por tudo o que aconteceu entre eles e afirma que precisa dar a caixa a alguém. Ele também pede a Ben que não tire os olhos da caixa a qualquer custo, pois quando ele não está olhando, ela se move. O casal fica confuso sobre como uma caixa pode se mover, mas nesse momento, o lápis de antes rola até os pés de Ben. Quando ele olha de volta para a caixa, para o seu maior horror, uma pessoa está espiando de dentro dela. O casal está apavorado. Eles se olham e tentam se comunicar com a pessoa, mas ela não fala. Ele simplesmente os encara com o suor escorrendo pelo rosto. Ben liga rapidamente para Shawn, mas a ligação vai direto para o correio de voz. Enquanto isso, Rachel percebe que o estranho não tirou os olhos de Ben durante todo esse tempo. Ela pergunta o que a pessoa quer, mas o seu marido não tem a menor ideia. Assustado, Ben liga novamente para Shawn, mas enquanto faz isso, ouve Rachel fazer a mesma pergunta. É então que ele finalmente percebe que a caixa está lhe fazendo ouvir coisas. Tudo o que ele disse há alguns segundos está sendo repetido em sua cabeça. Preocupado com a possibilidade do estranho atacar a qualquer momento, Ben pega suas chaves, pronto para ir embora com Rachel. No entanto, quando ele a chama, ela não se mexe. Ela diz que, de acordo com a carta, eles devem sempre vigiar a caixa, portanto, deixá-la sem vigilância pode ser perigoso. Só para ver o que acontece quando eles desviam o olhar, eles se viram um para o outro por alguns segundos.
Quando olham para trás, o homem está com as mãos na caixa, o que indica que ele está tentando sair. Então Ben pede a Rachel que fique com a caixa enquanto ele vai até a casa de Shawn. Ele a faz sentar em uma cadeira e lhe entrega uma faca para sua proteção. Embora a tarefa seja assustadora, Rachel corajosamente assume seu lugar e aguarda o retorno de Ben. Na cena seguinte, Ben finalmente se conecta com Shawn pelo telefone e explica que a caixa está lhes dizendo coisas e uma pessoa está saindo dela. Shawn fica chocado porque não sabia que a caixa podia falar e só entregou a Ben porque achava que Rachel não estava por perto. Quando ele descobre que Ben deixou Rachel sozinha com a caixa, ele se apavora. É então revelado que desde que a caixa foi dada a Ben, ela não se move apenas quando ele está observando. Percebendo que sua esposa está em perigo, Ben rapidamente dá ré no carro e volta para casa. Shawn, do outro lado, grita com ele para não voltar, mas Ben não ouve. Quando ele finalmente chega em casa, o quarto está escuro e o interruptor de luz está quebrado. Usando uma lanterna, ele olha em volta e vê que a caixa está faltando e que Rachel não está em lugar nenhum. Ele abre a porta do porão e chama por ela. Ela responde do quarto e parece completamente normal. Quando ela para de falar, Ben desce lentamente as escadas e entra no quarto, mas para sua surpresa, o quarto está vazio. Então ele ouve um barulho vindo do banheiro e entra cuidadosamente para verificar. Ele vê o homem da caixa que agora está ao ar livre. Ben tenta manter contato visual, mas desvia o olhar assustado com um barulho. O estranho desaparece em uma fração de segundo e ele fica sozinho. Ben tenta correr rapidamente para o andar de cima, mas vê sombras de algumas pessoas descendo em sua direção. Elas param de se mover quando ele olha para elas, assim como o estranho da caixa. Do outro lado do corredor está o estranho que também caminha em direção a Ben. Como ele não consegue olhar para as duas direções ao mesmo tempo, eles acabam o alcançando e a tela fica preta. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.